Já faz uns dias que eu tô aqui ruminando a gravação desse vídeo, porque eu andei vendo algumas coisas, andei lendo e vendo alguns vídeos e postagens e, enfim, que me incomodaram. Olha, eu tô até ansiosa mesmo pra falar disso, porque me geraram um mal-estar, porque eu acho que são coisas um pouco perigosas. Eu entendo o ponto de vista de quem falou essas coisas e, ao mesmo tempo, eu acho que precisa de um cuidado muito grande, principalmente porque algumas dessas pessoas são da área psi, são psicólogos, profissionais de saúde mental. E, como tal, somos formadores de opinião. E tudo que a gente fala influencia bastante, mais até do que a gente tem noção nos sentimentos, nas emoções das pessoas. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. E eu fiquei profundamente incomodada. Eu vou falar pra vocês do que eu tô falando. Eu tô falando de pessoas que só ressaltaram o lado negativo do distanciamento social, o lado negativo da pandemia. E esse é o lado óbvio, sabe? Que o negócio é ruim, é péssimo, é um saco. É o lado óbvio. É o lado do qual não dá pra fugir. Inclusive, as pessoas que estão negando veementemente essa realidade. Porque tem. A gente sabe que a negação é um recurso defensivo que muita gente acaba lançando mão como defesa, lógico. Mas mesmo essas pessoas, não dá pra ter uma negação tão maciça assim, porque elas saem na rua e elas veem outras pessoas de máscara, elas vão no mercado e tem um anteparo entre ela e o caixa, elas vão em qualquer lugar que seja e elas veem as medidas de cuidado que estão sendo tomadas. Então não dá para ser uma negação tão maciça, mesmo por quem está usando este recurso. Então eu acho que quando a gente só fica focado nesse lado ruim, péssimo da pandemia, é um risco. Porque quando a gente está falando das possibilidades e quando a gente está falando de oportunidades, isso faz parte do processo de luto. Porque o processo de luto, ele não é linear. E eu vou colocar uma imagenzinha aqui no vídeo para vocês verem bem do que eu tô falando. Tem alguns estágios que a gente passa durante o processo de luto e a gente está vivendo um luto, vários lutos na verdade. Tem o luto coletivo, que todos estamos vivendo, e tem os lutos individuais, porque cada um teve suas perdas. Teve gente que perdeu o emprego, teve gente que já perdeu concretamente alguém da família, teve gente que perdeu inúmeras coisas. As crianças perderam a escola. Então as perdas, elas são escancaradas, elas são concretas. E durante um processo de luto, a gente tem altos e baixos. Eu não acho prudente dizer que existe só um sentimento válido, que é a tristeza, que é o desespero, que é a ansiedade, porque não existe um sentimento que é válido. Tudo é válido, porque não tem regra. Porque, inclusive, cabe e pode caber momentos de alegria, momentos de celebração, momentos de felicidade genuína, mesmo em meio ao caos. Cabe. E se você está sentindo sentimentos positivos às vezes, tudo bem, você não precisa se culpar por isso. Se você está dando conta, e eu vou pôr isso bem entre aspas, porque dar conta é uma coisa muito complexa. Daqui a pouco eu falo um pouco de vocês, de mim, pra vocês, de mim. Você não sinta culpa por isso. Não ache que você está inadequado por causa disso. E cada um tem seu tempo. Cada um entra em contato com essas vivências no seu tempo. Não dá para enfiar a goela abaixo de ninguém realidades e verdades cruas e doloridas. Porque cada um tem os seus recursos.
E se para você acordar às 6 da manhã e começar a cozinhar é um recurso, ótimo. Se para o outro é fazer exercício físico, gastar energia, liberar endorfina, ótimo. Se para o outro é, sei lá, entendeu? São inúmeras as possibilidades. Se para o outro é estudar pra caramba, fazer vários cursos online, ok também. E se para quem tá fazendo isso tudo tiver aquele dia, e provavelmente vai ter, que você não quer fazer nada, você não quer olhar para nada e nem ninguém, tudo bem também. Porque o processo de luto, como eu estava falando, ele não é linear. Ele é assim. Inclusive, no modelo dual do luto, tem a orientação para perda e a orientação para restauração. E a restauração só é possível se houver o trânsito. Porque senão o risco é de luto complicado, de luto traumático. Isso me preocupa. Não me preocupam pessoas que estão fazendo tudo que podem para dar conta. E também aquelas que estão sentindo toda essa dor. Eu mesma, acho que no começo, né, senti uma certa euforia de nossa, tô em casa com meu filho mais tempo, com meu marido. Depois tem algumas coisas que vão enchendo o saco, que vão ficando difíceis. Essa semana eu surtei. Essa semana eu tive um troço. E tudo bem. E não só tudo bem, como ainda bem. Ainda bem que eu me permiti chorar convulsivamente, fazendo barulho na hora de chorar. Porque faz parte. Sim. E só porque eu postei outro dia que eu tava treinando, não quer dizer que eu tô bem o tempo inteiro. E nem quer dizer que essa é uma regra. E nem quer dizer que o que a pessoa coloca e divulga é uma regra para o outro. Existe um perigo, que eu concordo absurdamente com algumas das colocações dessas pessoas que eu falei. Eu até vi um post que esse eu achei cruel e sádico, inclusive. Que era uma pessoa desses, sei lá, motivacionais, assim, falando, se nesta quarentena você não conseguiu desenvolver uma nova habilidade, desenvolver uma nova capacidade, não sei o que, o seu problema nunca foi falta de tempo, o seu problema foi falta de organização, o seu problema é falta de comprometimento. Para! Isso é insano. No momento da quarentena, ninguém tem obrigação de nada e de porra nenhuma, desculpa o palavrão. Mas é porque esse trem tá aqui entalado também. E eu aprendi que eu preciso dar vazão e preciso falar. Então, isso é cruel, porque ninguém tem a obrigação de desenvolver nada, de evoluir em nada, de melhorar em nada. Assim como ninguém tem a obrigação de ficar só triste, só chorando, só vendo o lado negativo das coisas. Então, gente, acho que o principal que eu queria falar é que a gente não pode julgar nada do que a gente vê. Porque isso também é comum no luto. E eu aposto que alguma vez você já se deparou com uma situação assim, ou você já viu alguém falando algo do tipo: nossa, você viu fulana que o marido morreu faz um mês? Tava em tal restaurante sorrindo. Pô, gente, a pessoa tem que ficar só triste? Não! Não tem regra pro luto. Não tem único sentimento válido. Cabe tudo. Inclusive, cabe ser feliz e ser triste ao mesmo tempo. Sabe que eu vi um post também, esse eu achei muito interessante. Eu não sou uma conhecedora, na verdade eu sei absolutamente nada sobre os ideogramas japoneses, mas como a pessoa que postou é um médico e ele é japonês, então eu confiei. E ele... japonês não, né? Descendente. Ele diz que tá lá o ideograma. A palavra crise é a junção dos ideogramas perigo com oportunidade. E eu achei isso fantástico. Faz muito sentido. Porque é inegável que o vírus está lá fora, que o vírus está ameaçando, que é muito difícil ficar distante das pessoas que a gente ama, dos amigos, familiares, das nossas atividades, dos nossos trabalhos, enfim.
mas é sim uma oportunidade para a gente olhar para dentro, para a gente refletir, para a gente repensar, inclusive na humanidade. O que a humanidade fez de merda que deu esse caos todo, porque é responsabilidade nossa. Será que tem alguma coisa que a gente possa fazer de diferente? Então é uma oportunidade. Todas as crises, inclusive as vitais no desenvolvimento do ser humano, elas vêm de grandes perigos. Porém, a gente cresce durante as crises, se a gente aproveitar a oportunidade. Então, gente, não tem regra. Quando alguém dá uma dica, fala uma coisa, se aquilo serviu pra você, pega. Se não faz sentido, joga fora, porque o que serve pra um não vai servir pra outro. E eu acho que daqui pra frente eu só vou ficar me repetindo, porque a mensagem que eu tinha que passar e que eu queria falar era isso. Se você concorda, se você não concorda, pode falar comigo. Eu não sou a rainha, a dona da verdade, mas eu acho que a gente precisa ter cuidado com tudo que a gente dissemina, principalmente se a gente é da área psi.